Contar histórias baseadas em fatos reais é uma especialidade minha. Eu sou Vinícius Lécio, sou dublador e narrador de audiobooks. Hoje eu extraí um pequeno conto de dentro do livro Tom, do escritor Rui Felipe Calbi, que eu quero compartilhar com vocês. Esse é o capítulo 5 do livro muito fantástico e nós vamos chamá-lo de Bar Azul. Para uma melhor experiência, coloque os fones de ouvidos. Vamos lá? Era uma segunda-feira dessas que deveria ser comum, como qualquer outra. Tudo ia bem, quando quase meio-dia toca o telefone. Era o engenheiro-chefe de uma obra. Deu BO. Precisava que Carlos fosse urgentemente até lá. Até o prefeito e presidente da Câmara estavam furiosos. Carlos deu um beijo em Silvia, despediu-se dos funcionários, foi até o sítio fazer as malas e beijar seu menino, que agora estava querendo andar e mexericar em tudo. Anita sempre de olho. Black, o velho pastor alemão, ficava longe, não gostava de crianças. Dito, o Doberman, ficava, sempre que deixavam por perto. Quando colocavam Tom dentro do chiqueirinho, lá na varanda ou no gramado, sob a sombra do ipê rosa, ele ficava deitado ao lado. Certa vez, uma mamangava se aproximou, fazendo grande zumbido. Dito deu um pulo e abocanhou a atrevida. Ela caiu ao lado em duas metades de mamangava. Ele deu uma cheirada nos pedaços e voltou a deitar ao lado do chiqueirinho. Chegando em casa, Carlos fez apressadamente a mala. Deu algumas instruções a Pedro, despediu-se de Anita e depois pegou Tom. O aconchegou em seu peito, beijou repetidamente a cabeça dourada. Anita emocionou-se, recebeu o menino do pai, ganhou mais um beijo de despedida e partiu. Passou pelo centro de Pirabeiraba, por baixo do viaduto da BR-101, e foi em direção à Serra Dona Francisca. Era uma estrada bonita, com muitas casas em estilo germânico, em ambos os lados. E depois, avançavam serra acima de forma sinuosa e cheia de curvas muito fechadas e perigosas. O ar esfriava rapidamente. Em poucos minutos, subia-se quase 1000 metros de altura. Passou por Campo Alegre, depois Rio Negrinho e São Bento do Sul, chegando no trevo de Mafra. Fez o contorno no trevo da BR-116 e rumou para o sul. À noitinha, chegou na cidade e dirigiu-se direto ao canteiro de obras. O engenheiro Paulo, personagem já conhecido do livro anterior, como sempre fazia nas obras, havia alugado uma casa próxima à obra. Paulo deu as boas-vindas ao patrão. Sentaram-se ao redor de uma mesa quadrada que ficava no meio da grande cozinha. A casa era toda de madeira larga, pintada de cor de rosa. Havia uma escada em alvenaria com 4 degraus. Os pilares de toras de madeira ficavam à vista por baixo do assoalho. Dava uma má impressão, pois parecia que a qualquer momento a casa iria alçar voo. Como a casa possuía 3 quartos, Paulo tratou de mobiliar um deles com o maior capricho, especialmente para Carlos. A cidade tinha um hotelzinho de meia estrela, assim, se Silvia viesse junto, ficariam melhor instalados. Próxima à obra, morro acima, ficava o famoso Bar Azul. Uma rodovia estadual passava morro abaixo pelos fundos do bar. Dessa rodovia subia uma estradinha de barro, fazia uma curva à esquerda e abria-se num platô, que, entre outras utilidades, servia de estacionamento para os clientes. O Bar Azul era construído como quase todas as casas na região, em madeira de tábuas largas pintado em azul colonial. A porta de entrada era em 2 folhas, fazendo uma abertura de um pouco mais de 1 metro de largura. O assoalho ficava somente a 1 degrau do barro do estacionamento e era suportado por pilastras de toras de madeira barranco abaixo.
Só Deus sabia como ficava em pé. Quando a dança esquentava, tudo balançava e o Bar Azul entrava no mesmo embalo. Quer cerveja? Quer cerveja, meu amor? Os rapazes da obra frequentavam um bar, pagando mais de 5 vezes o preço da cerveja e, como eu posso dizer isso, também um serviço de troca de óleo. Um dos rapazes de pouca prática assumiu um namoro com uma das funcionárias da troca de óleo. Nas horas de folga da garota, o eletricista, enamorado, ensinava orgulhoso o ofício. O engenheiro Paulo, que não era chegado nessa fruta, pensou que até que ela era bonitinha. Nem deu muita bola. Há 2 dias, os rapazes juntaram-se para uma cerveja no dito bar. A banda de 2, uma gaita e violão, lascavam um vaneirão. O eletricista apaixonado dançava de rosto colado, com a chave de fenda prestes a rasgar a calça jeans. Entrou um italiano vermelhão de cabelo, batendo os cotovelos nas laterais da porta e deu de cara com a amada de remeleixo com outro. Em 3 passadas de balançar as tábuas, segurou o ombro do eletricista, o jogou em direção da banda e começou a gritar com a garota. O italiano, o que tinha de tamanho, tinha de fanho. A rapaziada caiu na gargalhada. O fanho, ofendido duplamente, sacou de dentro das calças um 32 com 4 polegadas de cano. Os músicos pularam para o outro lado do balcão e caíram nos pés do garçom. O pouca prática ficou congelado junto ao violão e à gaita. Alguém sem juízo baixou o disjuntor. Viu-se o brilho do chumbo saindo dos 32, em seguida o estouro. Os rapazes pularam pela janela e rolaram barranco abaixo até a rodovia. Por quase nada, não é atropelado por um caminhão carregado de porcos. Ouviram mais 2 tiros. Pronto, mataram o piazão. O italianão deu um grito para acenderem a luz. Somente a lâmpada da cozinha iluminou quase nada. Ele arrastou uma mesa até o meio do salão. Bota uma cerveja, hoje é por minha conta. O garçom levantou meio corpo e só a tampa da cabeça surgiu no balcão. Vamos, te mexa! Tateou na geladeira uma garrafa qualquer. Pegou um copo e meio trôpego, foi em direção do italiano. Putz, havia esquecido o abridor. O italiano levou a garrafa à boca e, com os dentes, abriu a cerveja, cuspiu a tampinha no rosto do garçom. Faltam mais 2 copos. Apontou o dedo para o garoto. Traz uma cadeira e senta aqui. O eletricista sentiu as pernas molhadas e aquecidas pelo mijo quente que vazara, não sabia como. Arrastando os pés, levou uma cadeira e colocou próximo à mesa. O garçom apareceu com 2 copos. Colocou um em frente ao garoto e olhou para o italiano, que só balançou a cabeça. O garçom entendeu e colocou o copo na lateral da mesa, entre 2 homens. Olhou para a garota, ainda em pé onde estava desde sempre. Ela não entendeu ou não conseguiu mexer-se. O garçom foi até ela e a levou até a mesa, fazendo-a sentar-se. O italiano colocou a cerveja nos 2 copos, depois levantou o seu e ficou esperando. O garoto timidamente levantou o dele, depois a garota fez também.
A nós! Os rapazes que haviam escapulido pela janela perceberam que a pouca prática do eletricista havia ficado para trás. E amigo não se abandona com o inimigo. Então montaram um plano para salvá-lo. A obra fica perto, uns 500 metros, descendo o morro. Foram até lá, apanharam um rolo de corda, furtivamente estudaram qual das pilastras era, digamos, o pau da barraca. Nela amarraram bem rente ao chão um laço da corda e a outra ponta amarraram no tronco de um pinheiro araucária, bem próximo à rodovia. Fizeram o que comumente se chama nó de caminhoneiro. Simplificando, trata-se de um nó que a ponta que puxa coloca na outra ponta 2 ou 3 vezes essa força. Esticaram bem a corda e os 3 rapazes firmaram a ponta fraca, começando a puxar. Equivale dizer que na ponta forte, uns 10 homens puxavam a corda para a ponta presa na pilastra principal. Não demorou e ela veio ao chão. Já caiu, cara, não precisa mais não. Já caiu a casa. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada, valeu. A casa deu como um pulo, rangeu, torceu para um lado, a princípio lentamente e em seguida desmantelou-se pelo barranco. Haviam 2 caixas d'água de 300 litros sobre o forro, que explodiram em água quando caíram sobre as pedras. Os 3 rapazes largaram a corda e tudo mais, e em desabalada carreira foram refugiar-se no alojamento da obra. Quando o Bar Azul deu o primeiro estalo, o eletricista pulou da cadeira, pegou a namorada pelo punho e correu porta fora. O barman correu para a cozinha e se jogou pela janela que ficava sobre a pia. O italiano embasbacou-se e acabou sendo soterrado por tábuas, caibros e telhas. Em virtude do tiroteio, a vizinhança havia ficado de sobreaviso. Quando escutaram o barulho do desabamento, ligaram para o delegado e o tiraram da cama. Relataram que o Bar Azul havia desmoronado devido a uma festa de arromba com mais de 30 pessoas e que provavelmente haveria mortos e feridos. Na primeira ligação, nem deu bola, mas quando o telefone não parou de tocar, achou melhor conferir. Ligaram para o prefeito, para o presidente da Câmara e para o padre. O delegado, pensando em mais de 30, achou melhor pedir ajuda ao corpo de bombeiros da cidade vizinha e ao hospital para que enviasse 1 ou 2 ambulâncias. Não demorou e meia cidade estava reunida em volta dos escombros à procura de vítimas. Encontraram o italiano, mais desmoralizado que ferido, mas todo arranhado, sujo e descabelado. No desespero de salvar-se do mar de entulhos caindo sobre si, perdeu o revólver 32. O eletricista, num despertar repentino, levou a namorada para o alojamento e recebeu guarida dos comparsas. Na correria para salvar almas perdidas num lugar como aquele, o padre se atrapalhou e apareceu de pijamas num bar demolido, para o horror das carolas que correram para ver algo proibido. O prefeito estava com a camisa do avesso e chinelo de dedo. O presidente da Câmara, que era da oposição, jurou que pediria impeachment. Os bombeiros com caminhão, ambulância e todo o efetivo de 4 soldados, mais 2 soldadas, eram o que se tinha de socorro. Entre mortos e feridos, levaram o italiano para o pronto-socorro. E agora? E agora como é que eu vou explicar em casa? Pensou o fanho meliante. Todo mundo foi levado para a delegacia para prestar depoimento.
Dona Albertina, proprietária do estabelecimento, cuidava de suas funcionárias. Qual galinha choca cuida de seus pintinhos. Queria saber quem iria pagar pelo prejuízo. Olhava para o prefeito, que se encolhia. Olhava para o presidente, que procurava algo nos bolsos da calça. O padre foi avisado que vestia pijamas e escapuliu. As almas estavam todas vivas, cheias de pecados, mas vivas. Iria preparar uma homilia daquelas para aquele domingo. Deus havia derrubado a casa do capeta, pensou consigo mesmo o padre. Resumo da ópera. O corno do italiano pegou a namorada com outro na zona. Começou um tiroteio e a casa caiu. Fim. Quer dizer, essa foi a explicação dada à comunidade. O delegado, na manhã seguinte, ainda insone à luz do sol, voltou ao local do crime para uma melhor avaliação. Viu a corda criminosa atada numa árvore. Reconheceu o nó de caminhoneiro. Outra ponta, próxima de onde deveria haver uma pilastra, desceu até a rodovia. Lá embaixo, o tapume cercando uma obra de uma escola. Perto das 10 da manhã, a mulher do italiano, cerca de umas 10 arrobas de sangue germânico, entra na enfermaria do pequeno hospital, onde havia 5 camas encostadas à parede. 4 delas ocupadas. Na última, estava o italiano cheio de remendos hospitalares e ligado ao soro. Meu amor, como você está? Oi, amor. A alemoa inclinou-se e deu um beijo na testa do italiano. E sem aviso, nem nada, segurou a cama pela beirada, levantou um dos lados e virou tudo, jogando-o no piso. O soro rompeu-se, rasgando a veia e espirrando sangue. Ela o agarrou pelo jaleco de hospital, abotoado na parte traseira, e tentou levantá-lo. Mas o jaleco escorregou o corpo afora e ele ficou completamente nu. Com a mão esquerda enorme de tirar leite de vaca, agarrou pelos cabelos ruivos, sangue escorrendo pelo braço e pingando entre os dedos da mão, e levantou-o do chão. Nisso, chegam 2 enfermeiras, alarmadas pela barulheira de cama caindo, gritos e gemidos. Petrificaram no vão da porta da enfermaria. Petrificaram no vão da porta da enfermaria pelo olhar de soslaio da alemoa. O italiano todo pelado, lenhado pelos sarrafos, telhas e sabe lá mais o que, erguido pelos cabelos, nas pontas dos pés, sapateando. Ficaram na dúvida se riam, se ajudavam o italiano ou a alemoa. Decidiram virar as costas e não viram nada. Nadinha. O vagabundo merecia. Não demorou e os 2 apareceram no ambulatório. Ele estendeu o braço ensanguentado, fizeram um curativo e mostraram uma seringa com um líquido vermelho brilhante. Tétano, falou uma das enfermeiras com um sorriso diabólico. Os olhos da alemoa brilharam de vingança. A enfermeira deu a volta, baixou um pouco as calças para deixar a parte superior das nádegas à disposição. Enfiou somente meia agulha e então, de vagalhão, aplicou o líquido dos infernos. A princípio, o italiano nada sentiu. Tentou dar um passo em direção à saída. Um calor gelado subiu sua coluna e deu aquela martelada na nuca. A perna toda encarangou e teve certeza que havia amputado. Doía até o céu da boca. Estrelas espocavam para onde olhava. Vai passar em uns 3 dias. Falou uma das enfermeiras. Agradeceu. Precisa de alguma cadeira de roda? Não precisa. Deu uma mãozada no pescoço do italiano e o arrastou na direção de um fusquinha azul.